E o estádio do Palmeiras vai mesmo mudar de nome. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo com o Nubank, envolvendo a parte a que terá direito o Verdão. Bora te atualizar também sobre a ótima estreia de Fernando Diniz à frente do Corinthians. Tem uma dupla de ex-jogadores que vai custar um caminhão de dinheiro ao São Paulo até dezembro. Bora te falar também sobre o adiamento do Fla-Flu para irritação do torcedor tricolor. Tem ainda novidades no Cruzeiro, últimas do mercado, Neymar especulado nos Estados Unidos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Sugestão para sexta-feira depende de dois resultados: da vitória da Roma contra o Pisa, seríssimo candidato ao rebaixamento na Itália, e vitória do Olympique contra o Metz, o lanterna do campeonato francês. Se essa combinação meio óbvia acontecer, a gente pega uma odd de 1,72 e a melhor parte vem agora clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola. Automaticamente o bilhete, exatamente como eu sugeri, já aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa estreia dentro de casa na Série D nesse sábado às 19 horas, confronto contra o Pouso Alegre. E é bom que você, torcedor da Lusa, já se acostume com esse horário. Sempre que a Portuguesa jogar em casa, será no sábado às 19 horas para atender a pedidos da emissora que transmite os jogos da Série D. Já Gabigol perdeu 7 jogos do Santos na atual temporada por causa de lesões, algo bastante incomum na carreira do atleta. Só para comparar, no ano passado pelo Cruzeiro, ele perdeu 8 jogos por causa de lesões ao longo da temporada. Agora, em apenas um trimestre, já foram 7 partidas de desfalque. Já o Botafogo foi punido pela CNRD e está impedido de registrar atletas pelos próximos 6 meses. Tudo porque a parcela do mês de março, de R$1 milhão, acabou não sendo paga num acordo que o Botafogo tem com a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Já o Fortaleza cogita dispensar o zagueiro Brits, depois que o atleta detonou a SAF e Pedro Martins, que atua como CEO. Abre aspas para o Brits: deixo um recado para a SAF e para o CEO. Isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol que tem que seguir todos juntos, senão vai ser difícil. Você lembra do Giovânio? Aquele mesmo atacante que passou por Santos, Atlético Mineiro, Flamengo, entre outros. Hoje, aos 34 anos de idade, ele disputa a 5ª divisão do Campeonato Paulista pelo Votorati. E o Fla-Flu foi adiado de sábado para domingo, para desespero do torcedor tricolor. Você sabe, né? Flamengo e Fluminense se enfrentariam nesse sábado em partida do Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo teve todos os problemas do mundo para voltar do Peru rumo ao Rio de Janeiro, chegando apenas na noite de quinta-feira. A partir daí o Flamengo pediu e conseguiu o aval da CBF e do Fluminense para adiar essa partida para domingo. Mais 24 horas de recuperação. E a irritação do torcedor do Fluminense se dá exatamente pela lambuja, pela colher de chá que o Fluminense acabou concedendo para seu parceiro de Maracanã. Não sei até que ponto a relação dos clubes na administração do Maracanã pode ter pesado nessa decisão, mas o torcedor do Fluminense era radicalmente contrário a essa molezinha que o Fluminense acabou concedendo de mais um dia de recuperação. O Fluminense, numa nota oficial, justificou que aceitou o pedido de adiamento também porque ganha mais um dia de recuperação. Lembrando que o retorno da sua partida de Libertadores da Venezuela também não foi dos mais simples. Os caras embarcaram na madrugada de quarta-feira, 1h40 da manhã, chegando apenas às 10 da manhã, perdendo absolutamente todo dia. Na quinta trabalho, na sexta trabalho, no sábado trabalho para a partida de domingo. Você, na condição de dirigente do Fluminense, aceitaria esse pedido do Flamengo? Use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Luiz Castro ameaçado de demissão no Grêmio. Confesso que fiquei surpreso, mas a informação de vários setoristas do tricolor gaúcho dá conta de que o português pode ser demitido em caso de derrota para o Internacional no clássico desse sábado. Sim, teremos Grenal. Jogos dos mais importantes, 4º Grenal da temporada até aqui, enorme equilíbrio com uma vitória para cada lado e um empate. Vamos ver como é que se saem esses dois times. O Grêmio é o 11º com 12 pontos, o Inter é o 13º no Brasileiro com os mesmos 12 pontos. O grande problema do Grêmio, do Luiz Castro, é a sequência de 4 partidas sem vitória, empate em casa com o Remo e 3 derrotas para Vasco,
Palmeiras e Montevideo City Torque. Importante registrar que, se demitir Luiz Castro, o Grêmio será obrigado a pagar seus salários até o fim do contrato, em dezembro de 2027. A gente está falando de R$ 2 milhões por mês. Multiplica por 12 meses do ano que vem, mais 9 meses desse ano, e a conta vai ficar na casa dos 21 vezes 2, R$ 42 milhões. Dá para encarar uma despesa dessa? Use o espaço para comentário e meta a sua colher nessa história também, beleza? Informação exclusiva: o Wallace treinou em separado do restante do elenco do Cruzeiro nessa quinta-feira, no primeiro dia de atividade com todo o grupo, depois que o Cruzeiro voltou do Equador. Você vai lembrar, na terça-feira, Raposa havia vencido o Barcelona por 1-0 na estreia na Libertadores da América. O Wallace, afastado do elenco depois da derrota para o São Paulo por 4-1 no último sábado aqui em São Paulo. Na oportunidade, o Wallace acabou, por engano, mandando num grupo de WhatsApp de jogadores uma crítica a Matheus Cunha. Ele usou a figura do jacaré, aquele do bracinho curto, para criticar o goleiro. A direção do Cruzeiro decidiu por afastar o atleta da viagem, e aí restava entender como é que seria o comportamento da direção do Cruzeiro em relação ao atleta no retorno do time. E nessa quinta-feira, enquanto jogadores que não foram titulares e jogadores do Sub-20 se enfrentaram em campo, o Wallace fez um trabalho à parte na academia. O Cruzeiro prefere não se manifestar sobre como é que serão os próximos dias, se ele segue afastado. Mas é importante contar que o Wallace tem contrato até o fim do ano que vem. E por conta do seu salário de R$ 1.200.000 por mês, dá para dizer que ele tem cerca de R$ 40 milhões a receber durante esse período. Hora de falar sobre Neymar, que pode se transferir para os Estados Unidos, pelo menos é o que garante o The Athletic, braço esportivo do The New York Times, um dos jornais mais respeitados do mundo. O The Athletic informa que o UFC Cincinnati tem interesse em contratar Neymar, mas o torcedor do Santos não precisa ficar preocupado. A ideia do clube americano é fechar com o Neymar para 2027. O Neymar cumpriria seu último ano de contrato normalmente no Santos, sendo reforço a partir de 1º de janeiro da próxima temporada. Conversas em estágio inicial entre a franquia americana e representantes do jogador. Tenho muita dúvida se o Neymar vai seguir por muitos anos na carreira, especialmente se ele não for convocado para a Copa. Nem descarto a possibilidade de o Neymar pendurar chuteiras no fim dessa temporada. Ele me parece bastante cansado, estressado e extremamente chateado por conta da sequência de lesões que o impedem de jogar com frequência. Resta saber se o convite para atuar nos Estados Unidos seria atrativo o suficiente para um jogador de 34 anos de idade. Só para completar, registrar que o UFC Cincinnati, para contratar o Neymar, precisaria abrir mão de um dos 3 jogadores designados. Só para vocês entenderem, cada clube na Major League Soccer tem atletas diferentes, esses designados, cujos salários são completamente fora da realidade. Os 3 designados do UFC Cincinnati são o Evander, ex-jogador do Vasco, que ganha R$ 2 milhões por mês, além de Kevin Denken e Robinson. Confesso que não conheço nenhum desses outros 2 do Evander. Excelente opção para o futebol brasileiro. Se contratado, seria enorme acréscimo por aqui. Hora de falar sobre a excelente estreia de Fernando Diniz pelo Corinthians. Na noite dessa quinta-feira, jogando na Argentina, o Corinthians fez 2-0 contra o Platense, com o segundo tempo digno de aplausos. O primeiro tempo foi bastante ruim. Diniz fez mexidas importantes no time e dá para dizer que a vitória alvinegra tem tudo a ver com o novo comandante. Até porque o primeiro gol nasce do Kaique, uma escolha do Fernando Diniz. Kaique não vinha sendo muito utilizado e virou titular na primeira partida do Diniz. Ele abre o placar. Segundo gol de Yuri Alberto, bem ao estilo dele. E aí queria destacar outro ponto importante dessa estreia do Diniz. Os 2 gols tiveram assistências de Rodrigo Garro, que há bastante tempo não jogava como atuou nessa quinta-feira. Posicionamento diferente, atrás dos atacantes, pifando os caras da referência. Enfim, lembrou aquele Rodrigo Garro dos melhores momentos do Corinthians. Sei que é apenas uma estreia, sei que é contra um Platense que se desmontou em relação ao time do ano passado, que chegou a ser campeão na Argentina, mas estrear com vitória é sempre super importante, especialmente porque estamos falando de Libertadores da América e no outro jogo do grupo, Santa Fé e Peñarol empataram, o que significa que o Corinthians, mesmo só tendo jogado fora de casa, é o líder do grupo com 3 pontos. Santa Fé e Peñarol tem 1 ponto e o Platense ainda não pontuou. Próxima partida, com moral, depois dessa vitória, diante do Palmeiras, domingo, na Neoquímica Arena.
é a chance de o Corinthians colocar de vez um ponto final na crise que chegou a levar torcedores da Gaviões a fazerem uma série de ameaças pesadas aos atletas na chegada e na saída do centro de treinamento antes da viagem para a Argentina. E o São Paulo vai gastar uma fortuna com 2 ex-atletas. Fiz as contas e posso assegurar que o investimento do tricolor com Daniel Alves e Oscar até o fim desse ano será de 9 milhões e 100 mil reais. Só para lembrar, o São Paulo acaba de fechar acordo de rescisão do contrato do Oscar e vai pagar 10 milhões de reais ao meia até dezembro de 2027. O Oscar precisou se aposentar depois de ter problemas cardíacos. Já Daniel Alves tinha 28 milhões de reais a receber do São Paulo quando deixou o tricolor. E essa temporada é a última do parcelamento desses 28 milhões de reais. O Oscar vai custar 476 mil reais por mês ao São Paulo. Nessa temporada são 4 milhões e 300 mil. Já o Daniel Alves tem direito a parcelas de 400 mil. Nessa conta do Daniel Alves também está incluso o pagamento que o São Paulo faz à ex-mulher do atleta, que era na oportunidade a sua representante. Serão 4 milhões e 800 mil a Daniel Alves, somado aos 4 milhões e 300 mil do Oscar, e serão 9 milhões e 100 mil reais de prejuízo. É por isso que na hora de contratar qualquer clube de futebol do Brasil precisa pesar direitinho os prós e contras. Só para arrematar em relação ao São Paulo, registrar que André Melo, que era o auxiliar técnico de Alan Barcelos, seguiu o mesmo caminho do ex-treinador do Sub-20 e acaba de trocar o São Paulo pelo Palmeiras. Comissão técnica do Sub-20 do Palmeiras terá o treinador e o auxiliar técnico que fizeram bastante sucesso lá em Cotia. E o estádio do Palmeiras vai mesmo mudar de nome. Nas últimas horas, o Verdão e a W Torre assinaram a rescisão do contrato com a Allianz, seguradora que dava nome à Arena Alviverde desde seu início na década passada. E já há um acordo que será anunciado a qualquer momento com o Nubank, banco digital que vai desembolsar um caminhão de dinheiro até 2034. A promessa é de 10 milhões de dólares por ano. A gente está falando de mais ou menos 51 milhões de reais. A Allianz pagava ao Palmeiras e à W Torre 25 milhões de reais por ano, ou seja, vai haver mais do que o dobro do valor arrecadado anteriormente. Importante registrar que, nesse momento, o Palmeiras tem direito a 15% desse valor total dos name rights. Um acordo com a W Torre prevê reajustes a cada 5 anos. O próximo reajuste será em 2029, quando o Palmeiras passará a receber 20%. Ou seja, com os 15% atuais, o Palmeiras fica com 7 milhões e 700 mil, o restante da grana fica sob responsabilidade da W Torre. De qualquer forma, 51 milhões de reais por ano transformam Palmeiras e W Torre nos donos do melhor contrato de name rights do futebol brasileiro, muito superior às cifras divulgadas pela imprensa em relação ao Pacaembu, que estão completamente erradas. O dono do melhor contrato até então era o São Paulo, com a Mondelez, que garantiu o nome do Morumbis por 25 milhões de reais por temporada. Só para arrematar, registrar que o Galo, com a Arena MRV, ganha cerca de 6 milhões de reais por ano. Preciso te contar que Nubank, Palmeiras e W Torre ainda não divulgaram qual vai ser o nome do novo estádio Alviverde. Arena Nubank, Nubank Arena, Nu Arena, enfim. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que dá para contar é que o acordo está selado e vai garantir muito mais dinheiro à W Torre e também ao Verdão. O que você pensa sobre o fato? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!